Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Uma coisa que sempre me perguntam quando eu estou lá nas redes sociais, aproveito e te convido para seguir @oichefinha, é como eu consegui fazer transições de carreira. Então, se você não conhece um pouco da minha trajetória, eu já trabalhei em TI. Eu sou farmacêutica bioquímica. Eu trabalhei em vendas. Eu fui gestora de pessoas. Eu trabalhei com marketing. Eu trabalhei com desenvolvimento de negócios. E agora estou em portfólio estratégico. 7 transições. 7 grandes áreas que eu já transitei. E aí as pessoas me perguntam, como você fez isso, chefinha? Como é possível alguém mudar tantas vezes? Então, hoje, eu vou contar para vocês como foi esse processo. Não foi só maravilhas, teve decisões difíceis. E se você tem interesse de passar por um processo similar, esse episódio é para você. Então, bora lá, que tem muita coisa pra gente conversar. Antes de avançarmos no tema transição de carreira, quero contar para vocês que setembro é o mês do cliente na Insider. Conhece a Insider, né? São essas roupas aqui super tecnológicas. É aquele tipo de roupa que você, assim, lavou, usou. Que desamassa no corpo, você não precisa passar. E elas são maravilhosas porque te trazem estilo e praticidade na mesma peça. E olha só que legal. Se você pegar o desconto do Oi Chefinha, que esse é o cupom, Oi Chefinha, ele te dá 15% de desconto. Mais descontos do site, você pode chegar em até 50% off. Então, essa é a sua chance. Se ainda não tem uma peça Insider, em setembro você vai ter, porque os descontos estão imperdíveis. Então, vai lá no site, que eu vou deixar aqui para vocês já clicarem. Coloca no carrinho o cupom Oi Chefinha, some mais desconto e aproveite as promoções do mês do cliente. Vou começar falando sobre o tema transição de carreira, explicando um pouquinho a minha própria trajetória profissional, que foi, sim, pautada por mudanças significativas de rota. Então, vai ser uma primeira parte para explicar para vocês como isso aconteceu e quais foram os prós e contras. E eu vou trazendo, ao contar a minha própria trajetória, alguns pontos de atenção, alguns fatos que eu considerei quando eu cogitei mudar e coisas que me fazem pensar, inclusive, para o futuro. E, no final, vou colocar até uma situação hipotética. O que eu faria se eu quisesse mudar de carreira hoje? Então, vamos lá. Eu fiz colegial técnico, fiz processamento de dados. Na época dos anos 2000, aquele era, assim, o boom do mundo do trabalho. Quem se formava em TI naquela época, né, mais ou menos uns 25 anos atrás, estava na profissão do futuro. Eu fiz esse colegial técnico exatamente porque eu pensava que era uma profissão que ia me trazer uma trajetória profissional boa, mas aí eu entrei nesse mercado. E o que eu descobri quando eu entrei mesmo no mercado de TI é que eu detestava. Então, imagina que legal. Eu me formei no colegial técnico, era um grau, né, de não nível superior, era técnico, ensino médio técnico, e me deparo com a situação. Olha, se eu fizer isso aqui pro resto da minha vida, eu vou ser muito infeliz, porque eu era o que eu considero medíocre. O que é medíocre nesse contexto? Alguém que fazia o trabalho na média, ou abaixo da média. Então, eu tinha uma remuneração muito legal, muito boa mesmo, fazendo os devidos cálculos, eu cogitaria que nos dias de hoje eu ganhava, sei lá, uns 12.000 por mês. É um baita de um salário, isso há 25 anos atrás, tá? Que era muito menos, mas comparativamente seria isso, mais ou menos hoje em dia. Mas ao mesmo tempo, apesar de eu estar super bem remunerada, eu sentia que eu tinha muita dificuldade naquela área. E eu não sentia muito prazer naquela profissão em si. Eu fazia o que tinha que ser feito, mas eu não era criativa. Eu não estava, assim, aproveitando o melhor do meu potencial como profissional, né? Ainda assim, para que vocês saibam, eu fiquei 5 anos trabalhando nessa área. O que me segurou esses 5 anos? O salário. Sem dúvida, era um salário tão bom que não era fácil pensar em sair e abrir mão de tudo aquilo que eu estava ali conquistando monetariamente, em termos, né, de privilégio com relação ao dinheiro, né? Então, 5 anos eu fiquei ali. Mas eu já tinha na minha cabeça, isso era mais ou menos no começo da minha carreira, então eu tinha 17, 18 anos. Mas eu tinha na minha cabeça que aquela profissão não seria para sempre. Que eu não ficaria ali até o fim da minha carreira, como não fiquei. Nesse meio tempo, como eu queria fazer faculdade, eu comecei a pensar
numa profissão que me trouxesse um pouco mais do meu senso de vocação. E foi aí que eu decidi prestar vestibular para farmácia e bioquímica. Consegui entrar, fiz farmácia e bioquímica na USP. E chegou aquele momento que eu precisava realmente transicionar do TI para a área de farmácia. E aqui ficou o primeiro ponto muito importante para quem pensa em transição de carreira. E eu vou falar bem honestamente. Uma transição para sair de informática, de TI, para farmácia bioquímica é uma coisa muito distante uma da outra. A gente está falando de uma área de humanas para outra área de biológicas. E honestamente, foi mais fácil porque eu decidi voltar muitos passos para trás. Então, eu era a pessoa, como eu comentei com vocês, que tinha um bom salário. Estava lá já como analista pleno, onde eu trabalhava. Mas eu decidi que eu queria ir para a farmácia, que era a minha área de formação na graduação. Então, por isso, eu saí do meu trabalho. Saí, fiquei desempregada e comecei do zero como estagiária dentro da indústria farmacêutica. Então, é importante explicar para você isso, porque quando as pessoas perguntam para mim sobre transição de carreira, e muita gente me pergunta lá nas redes sociais, aproveito e convido para seguir, @oichefinha, eles me falam, como é que eu faço para sair da área A para B? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não tinha como, apesar de eu ter 5 anos de experiência naquela área de TI, eu chegar como analista pleno numa indústria farmacêutica, onde eu ainda estava estudando, não era nem formada, e não tinha experiência naquela área. Então, esse é o primeiro ponto importante. Para transicionar, você vai ter que dar uns passinhos para trás. Nem sempre, só para abrir aqui uma exceção, porque depois eu explico outra transição que eu fiz na minha carreira. Entrei dentro da carreira de farmácia, trabalhava no laboratório, era aquilo que eu queria fazer, estava me formando. Aí eu entrei no laboratório, o que eu percebi? Eu não estava gostando também. Ah, que tristeza, né? A segunda profissão que eu fui, e eu falei, não é a minha cara. Ainda era estagiária, e eu consegui uma vaga para fazer uma outra coisa, que era uma migração assim para uma área um pouco mais técnica, de desenvolvimento de novos produtos. E eu mudei para esse trabalho, que inclusive já fui de estagiária para funcionária de uma empresa pequenininha. E dentro daquela empresa, eu fiz uma outra transição que foi muito importante, que foi sair da área técnica para ir para a área comercial. Então, eu saí do laboratório para virar vendedora. E aqui vem uma outra dica primordial sobre transição de carreira. Às vezes, a sua transição de carreira não está necessariamente em você começar uma outra graduação. Pode ser que você descubra um determinado ponto forte, um valor em você como profissional dentro da área que você está, mas você tem que estar disposto a mudar aquilo que você faz, a natureza do seu trabalho. Então, eu decidi sair do técnico, do laboratório, de fazer experimentos, porque alguém falou para mim, olha, você tem uma boa forma de apresentar, você realmente fala de uma forma clara, você gosta disso. Não quer tentar ir para o comercial? E aí, a minha segunda transição de carreira, né, foi assim. Foi alguém que identificou em mim um potencial. E eu, na época, não fui assim, pensando, nossa, é verdade, eu me encontrei. Eu sempre pensei que eu queria trabalhar em vendas. Não, mas era uma oportunidade legal. Eles iam oferecer para mim uma oportunidade de ganhar um pouco a mais, de ter exposição a outro ambiente. E aí, eu fiz essa migração, que também é grande. Então, eu sou uma farmacêutica bioquímica que trabalhou muito tempo na área comercial. Então, essa foi uma transição que durou na minha vida e eu me encontrei realmente, gosto muito de vendas. Eu trabalhei mais ou menos uns 15 anos em vendas. E aí vem mais um passo da transição, que foi quando eu fiz movimentações laterais. O que é uma movimentação lateral? Você está num lugar, você tem um cargo e alguém te oferece para fazer alguma coisa dentro daquele mesmo nível, mas numa área diferente da sua. Foi aí que eu migrei do comercial para o marketing. E aí foram outras migrações até que eu chegasse onde eu estou hoje, que é portfólio. Então, aqui nesse caso, foram migrações por conta do meu conhecimento já comercial, explorando outras áreas mais voltadas a negócio. Não só vendas, mas o marketing, desenvolvimento de negócios, agora mais responsável por portfólio. Então, veja, dentro da mesma empresa, numa grande área, que é a área comercial ou de relacionamento com clientes, eu fui transicionando para outras coisas que foram estratégicas para minha carreira. Então, olha que interessante. Terceira lição sobre transição de carreira. Nem sempre você precisa sair do lugar que você está. Pelo contrário,
Pode ser que o lugar onde você está e você fazendo um bom trabalho, eles vão te dar a oportunidade de pegar alguém sem experiência na nova área e colocar ali porque sabe que você vai se desenvolver. Então, vamos supor que você aqui agora está lá trabalhando numa empresa, você trabalha no jurídico, mas você quer ir para o marketing. É possível? Pode ser possível. De repente, você tem que ter conversa com a sua gestão para entender o seu potencial e para expressar o seu interesse. Mas o ponto principal, assim, não adianta você sair do jurídico na empresa A e se candidatar para marketing numa empresa B, que nem conhece você, não sabe quem você nunca teve experiência naquela área. Então, isso é interessante porque as oportunidades estão dentro daquela empresa que já te conhece e que vai te dar a chance de ir para uma outra cadeira diferente. Aí você pode me perguntar assim, nossa, mas como você chegou à conclusão de que você queria tantas vezes fazer a transição? Na verdade, não foi assim uma coisa tão estratégica e colocada no papel e eu mirei que a cada X anos eu ia mudar. Não. Na verdade, o que eu senti mesmo foi um desconforto. No primeiro caso, eu até comentei com vocês. Eu realmente via que eu não tinha muita aptidão para aquilo. Eu precisava mudar, porque senão ia ser muito medíocre. No segundo caso, alguém viu em mim um potencial e eu decidi embarcar junto. No terceiro caso, eu comecei a manifestar a intenção e o interesse em mudar e me ofereceram também outras oportunidades além daquilo que eu fazia. Então, nem sempre é algo, querida equipe, que você tem que colocar no papel e se você não conseguir aquilo, você não vai ser feliz. A transição de carreira, ela leva tempo. Ela também não é um processo que você pode falar que no final do ano você vai ter transicionado e vai continuar com a mesma remuneração que você teria. Isso são coisas importantes para a gente não criar falsas expectativas. Porque às vezes a pessoa fala para você, não, mudei de A para B, mas ela não fala para você necessariamente o que ela deixou para trás, né? E em todas as minhas transições, eu tive que fazer escolhas às vezes difíceis. Seja em relação a ganhar menos, a voltar muitos passos atrás, a de repente deixar alguns privilégios e até mesmo posições que eu tinha de certo destaque para voltar. Então a transição, ela traz com você essa intenção de que tipo, eu tô fazendo isso aqui, sabe quando você fala assim, vou dar um passinho para trás para tomar impulso? É assim que você tem que enxergar a transição de carreira. E principalmente, quando você estiver no processo, tomar cuidado para que você de repente não se perca em relação àquilo que você está construindo na sua trajetória como um todo. Porque no final é muito legal que você consiga contar uma história interessante sobre aquilo que você fez. Por mais que eu ache incrível alguém falar que, sei lá, trabalhou como... Vou colocar coisas bem hipotéticas, tá? Não tem nada a ver com a minha opinião necessariamente real sobre isso. Mas a pessoa falar para mim que trabalhou, sei lá, com música, depois foi para TI, depois passou para o jurídico, depois foi para finanças. Demais. A pessoa realmente conseguiu fazer uma transição incrível. Mas como que ele vai contar essa história de tanta coisa diferente que ele fez e ter um fio condutor dessa conversa? Por que uma pessoa que fez música foi trabalhar com vendas ou com jurídico, entendeu? Então, no final das contas, e é claro que isso eu não consegui prever quando eu estava fazendo as transições, mas é sempre muito legal pensar aquilo que você estava fazendo anteriormente, como te ajuda na sua carreira. Então, o que eu fazia no começo, até para vocês entenderem um pouco melhor? Depois de 5 anos em TI, você realmente tem um conhecimento bom sobre o que é informática. Você conhece muito sobre um computador. Quando eu entrei em farmácia, e eu era estagiária, né? Uma estagiária que já tinha 5 anos de experiência na bagagem, e que nem ficava falando isso, porque dentro do mundo farmacêutico eu tinha 0 de experiência, eu trazia esse meu passado. Então, assim, se alguém tinha uma dificuldade para transformar um arquivo num PDF, eu era a pessoa que ia lá. Eu falava, eu trabalhei um tempo com informática, eu sei um pouquinho. Então, eu usava a minha história anterior para construir uma reputação na nova área. Não porque... não apenas porque eu queria que as pessoas entendessem que eu já tinha tido aquela experiência, mas também para colaborar com as pessoas e ajudá-las quando, fosse possível. Então, com isso, eu acabei me diferenciando. Dentro da minha primeira experiência no mundo farmacêutico, eu fui uma pessoa que ajudou a implementar um sistema de laboratório, de gerenciamento de laboratório. Era um sistema de computador e eu fiz isso exatamente pela minha experiência anterior em informática. Olha que coisa incrível, porque eu consegui conectar a minha história anterior, que era grande e importante, com essa nova área onde eu era apenas uma estagiária.
Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui, baseado numa coisa que eu adoro fazer. E vou descrever para vocês o passo a passo de como seria a minha decisão se eu quisesse mudar agora. Então agora eu estou no mundo CLT e vamos supor que eu queira virar fotógrafa. Por que fotógrafa? Porque eu adoro fotografia. Inclusive fiz um curso lá no Senac, fiz minha introdução à fotografia. É realmente algo que está totalmente voltado para um hobby. Mas vamos supor que eu quisesse virar fotógrafa e viver da fotografia. O que eu faria? Em primeiro lugar, eu não largaria tudo para virar fotógrafa amanhã. Nossa, mas por que você não faria isso? Porque ninguém me conhece. Se eu tenho um salário bom e um local que eu já estou estabelecida e que os boletos estão ali para eu pagar, como é que eu vou pular desse barco para embarcar em algo que eu nem sei quanto eu vou ganhar? O que eu faria? E aí pode ficar aqui um questionamento. Eu trabalharia naquela área durante o meu horário vago. Eu pegaria o meu final de semana e começaria a tirar fotos em eventos. Colocaria lá hoje no Instagram, faria o meu site, falaria para amigos, escolheria uma área específica dentro da fotografia que eu queria me especializar, mas eu faria isso no final de semana, quando não conflitasse com o meu trabalho. Com o tempo, e isso é um ponto muito importante quando a gente pensa em transição de carreira, porque sim, toma tempo, as pessoas iam começar a me conhecer e o meu trabalho ia ficar um pouco mais valorizado e eu poderia aumentar o meu cachê. Então, seria realmente no paralelo. Horário comercial, segunda a sexta, meu trabalho que mantém. Final de semana, meu plano B já sendo construído, né? A minha transição de carreira. E aí, sem dúvida, tem uma hora que você tem que realmente tomar essa decisão e mudar. E isso seria feito a partir do momento que a minha agenda de final de semana começasse a ficar muito apertada e eu falasse, não, realmente, se eu pegar agora e me esforçar, eu consigo também encaixar eventos durante a semana. Mas esse é um ponto importante, porque o impacto da transição de carreira no seu bolso pode ser tão grande que você, de repente, pode ficar na mão se você realmente fizer tudo com muita pressa. Então, a transição de carreira também leva tempo. Da mesma forma que a sua carreira, para se consolidar e você chegar em um determinado patamar, demora, isso acontece também na sua transição e você não pode relevar esse ponto. Então, recapitulando aqui para ficar claro para vocês. Transição de carreira é possível. Sim, já fiz várias. E não sei nem se eu não vou fazer outra no futuro. Nunca direi nunca, porque eu acho que a minha trajetória é marcada por isso. Eu gosto dessas mudanças de quando em quando. Ela é mais fácil quando você é mais jovem. Por quê? Porque você ganha menos. Porque, de repente, naquele momento que você é mais jovem, você não alcançou um status e um posicionamento que para você pular vai ser mais difícil. Porque você pode voltar a ser estagiário, que foi o meu caso. Eu voltei atrás e realmente fui estagiária novamente em outra área. E, por último, ela pode levar tempo. E nesse tempo que você está construindo a sua transição, é o momento onde você vai ter que construir o seu nome naquele local, ter um network bem estabelecido e assim por diante. Então, se você tem essa vontade de mudar, eu recomendo. Eu tive uma trajetória muito legal, marcada por isso, realmente por momentos de transições muito interessantes, mas elas nem sempre foram assim só as mil maravilhas. Só eu sei as dores que eu tive quando eu mudei de uma área para outra e principalmente os questionamentos que eu recebi quando tudo parecia muito bom e eu estava deixando tudo para trás para começar algo do zero. Gostou do tema? Tem vontade de fazer uma transição? Conta para mim que eu tô curiosa. Quero saber que transição você faria se pudesse na sua carreira hoje. Deixa lá nos comentários que eu vou ler e responder todos, beleza? Então é isso. Obrigada pela audiência e espero vocês na próxima semana.